Olá pessoal, vamos dar início então ao estudo do nosso curso de latim, com aplicações para o ambiente jurídico, dando início aqui ao material do módulo 1. A nossa apresentação é bastante sucinta, porque todo o material já está contido no texto escrito, então aqui a gente faz apenas algumas informações complementares. Então, conforme consta lá, o objetivo do nosso curso é apenas esse, dar um conhecimento geral, conhecimento básico das estruturas do latim, possibilitando a leitura de frases e a compreensão de frases. O objetivo não é propriamente falar o latim, mas é compreender a escrita e ser capaz de ler com desenvoltura, ler com segurança. Então, da parte histórica do latim, a gente tem que o seu início foi na época da Roma Antiga, na própria constituição da cidade de Roma. Os habitantes daquela região, daquelas redondezas que formaram os meus habitantes de Roma, falavam línguas diferentes. Então, com a reunião do grupo, esse mistura dessas línguas possibilitou o surgimento do latim, que é o latim que nós conhecemos, que foi o latim falado em Roma nos anos posteriores. O latim literário, né, teve o seu apogeu nos últimos anos antes de Cristo, nos últimos anos do período antes de Cristo até o começo do século do período depois de Cristo, e a partir daí, né, o que nós observamos foi já a decadência do latim, no sentido de que o latim clássico, o latim erudito, foi cada vez ficando menos utilizado e utilizava-se o latim popular. E o latim popular foi aquele que os soldados dos exércitos romanos falavam, e esse latim popular é o que foi levado para as diversas regiões da Europa e, se misturando com as outras línguas, deu origem às línguas neolatinas, inclusive o português. O português se originou então do latim misturado com a língua que era falada na região que hoje corresponde a Portugal. O latim sobreviveu, sobretudo, porque foi colocado como idioma oficial da Igreja Católica, ainda hoje só onde o latim ainda é utilizado, o latim não é falado em mais nenhum lugar do mundo, e também é usado na anotação científica dos nomes técnicos dos animais, na biologia, o nome científico, adota-se ainda a nomenclatura latina. Falemos agora sobre o alfabeto latino. O alfabeto latino é igual ao alfabeto português, inclusive com o valor das letras. Só que agora no português foi incluído a letra W e no latim não tem palavras com a letra W. E com a letra Y, só ocasionalmente alguma palavra que tem origem da língua grega. Mas na língua dos romanos mesmo, essas duas letras não eram utilizadas. Então, o que nós temos assim como particularidades para chamar a atenção de vocês em relação à pronúncia é o seguinte: o valor das letras é igual, o mesmo valor das letras que se fala em português. Apenas está o seguinte: quando tem esse grupo AE ou OE, pronuncia-se como se fosse E. Por exemplo, a palavra aqui, prétor, ou então essa outra palavra aqui, célula, o OE ou AE, pronuncia-se como E. O ti, quando é átomo e quando não é precedido de S, pronuncia-se como si. Então aqui na palavra justiça, nós temos duas ocorrências da sílaba ti, sendo que a primeira, como é precedida de S e a sílaba tônica, a gente pronuncia como T. E na segunda, a gente pronuncia como C. Então fica justicia. A letra X sempre tem som de KS, do XI. Diferente do português, que o X tem vários sons, em latim ele tem apenas o som de KS. Então, aonde tem X numa palavra latina, pronuncia-se como XI. Então, no caso aqui, nós temos o exemplo da palavra vexatio. Vexatio, o X tem sempre esse som. CH, esse grupo consonantal CH tem som de K. Então, não se pronuncia como em português, mas com o som de K mesmo. Por exemplo, na palavra escrita aqui, nós pronunciamos caritas, que o CH tem som de K. O grupo PH tem som de F, como era no português antigo, isso aí todo mundo já conhece. E o grupo GN, por influência do italiano, no Brasil passou-se a se pronunciar como NH. Então as palavras que tem GN, a gente pronuncia como NH, no caso aqui, pronuncia-se magnífica. Se você pronunciar magnífica, não está errado, porque hoje em dia adota-se no Brasil a pronúncia do latim aportuguesada, e também, então isso não significa que tem erro. Mas a pronúncia mais original, a pronúncia mais de acordo com a tradição é magnífica, por causa da influência do latim. O latim que é estudado no Brasil
foi ensinado por professores italianos. Então, essa é a influência do italiano sobre a pronúncia do latim. Agora, um detalhe muito importante quando se pronuncia o latim é com relação às vogais finais. As vogais, elas mantêm o seu valor fonético como se estivesse no meio da palavra. Por exemplo, o é sempre é, o o é sempre o. A gente não modifica o e com som de i, o o com som de u, como às vezes se faz na língua portuguesa. Então, na expressão aqui, está escrito aqui, a gente usa de, não digam di, porque di em português. Aqui a palavra em latim é de, iure, pronuncia-se o e final, et, certo? De facto. Todas as letras se pronunciam e se pronunciam com o valor que ela tem originalmente. Vejam que eu digo de iure, eu faço a sílaba forte em iu, mas eu pronuncio o R. E no facto, eu coloco a sílaba forte no A, mas eu pronuncio o O. De iure é de facto. Outras observações acerca do alfabeto. A letra K não é original do latim, ela foi absorvida do grego. A letra Y também foi absorvida do grego. Houve muita influência do grego sobre o latim nos primeiros tempos. E a letra Z. Já as letras J e V não são originais do latim e nem vieram do grego. Elas são já das línguas neolatinas. É uma influência, em termos de retrocesso, das línguas neolatinas sobre o latim. As línguas que se desenvolveram na Idade Média, na Europa, que desenvolveram essas duas vogais, essas duas letras, melhor dizendo, para substituir duas vogais. No latim tradicional, a vogal I, às vezes tinha som de vogal, tinha função de vogal e às vezes tinha função de consoante. Assim como a vogal U, às vezes tinha som de vogal, às vezes tinha som de consoante. Então, durante a Idade Média, fez-se essa divisão. Quando a letra I tinha o som de consoante, passou-se a adotar esse sinal que nós chamamos de J. E quando a letra U tinha som de consoante, passaram a adotar esse sinal que tem o som de V. Assim é que se criaram essas duas letras que não são originais do latim. Então aqui tem algumas palavras e expressões só para a gente treinar essa pronúncia que foi explicada nos slides anteriores. Então aqui, lembrando, CH pronuncia-se como K. Então aqui nós temos Cartago. AE pronuncia-se como E. Então aqui nós lemos Grécia. Grécia mesmo, normal. O TI, quando é átono e não está precedido de S, a gente pronuncia como C. Então aqui lê-se Helvécia, que é o nome latino da Suíça. Aqui nós temos outra expressão, Flumen Januarii. Preste bem atenção, tem dois Is no final e todos os dois são pronunciados. Você não pode pronunciar só Januari, tem que pronunciar Januarii, fazendo destacar os dois Is, porque isso é importante. Januari, com I só, tem uma função sintática. Januarii, com dois Is, tem outra função sintática. Então, na pronúncia, você tem que destacar isso daí. E Flumen Januarii significa Rio de Janeiro. Curriculum vitae. É uma expressão muito conhecida, mas às vezes as pessoas têm dúvidas sobre a pronúncia. Tertium millennium. Nós vemos aqui novamente o T e sem ser precedido de S e sem ser sílaba tônica, pronuncia C. Tertium. Aqui, ex, certo? O E sempre tem som de E. Ex imor, o O também tem sempre som de O. E aqui, corde. Então, o O pronuncia tem som de O sempre, o E tem som de S sempre, em qualquer posição da palavra. Então, aqui nós temos ex imor corde, quer dizer, do mais íntimo do coração. Outra expressão aqui, precium minimum, TI sem ser precedido de S. Números clausus. Quando é O, a gente pronuncia O, quando é U, a gente pronuncia U. Não se pronuncia O como som de U. Stricto sensu. Stricto sensu. Não se mistura os sons. Ad perpetuum. Sempre que tiver uma letra duplicada, a gente deve pronunciar as duas letras, senão fica errada a pronúncia. Máxima prudência. TI aqui novamente, átomo sem ser precedido de S. Corrente calabo. Lembre sempre pronunciar o O como ele é originalmente. E aqui é outra expressão, ex vi legis. Ex, o X tem som de KS, ex vi legis, que significa por força da lei. Então com isso a gente faz, treina, vocês podem repetir isso daí, repetir a gravação e treinar a pronúncia dessas palavras que a gente exercitou agora. Bem, todas as palavras em latim
o latim é uma língua declinável. Então todas as palavras são divididas entre a parte fixa e a parte móvel. A parte fixa chama-se radical e a parte móvel chama-se desinência. Então, desinência é aquele final da palavra que muda de acordo com a função sintática que a palavra tem na frase. Quando daqui a pouco a gente for explicar sobre as declinações, isso vai ficar mais claro. Por enquanto é importante só que todos saibam que existe essa característica do latim. As palavras têm uma parte fixa e uma parte móvel. Imagine como a conjugação dos verbos em português. Os verbos também têm uma parte fixa e uma parte móvel que vai variando de acordo com a função sintática das palavras. Então, a declinação é como se fosse a conjugação verbal aplicada para as palavras substantivos, adjetivos e pronomes. Então, nós chamamos de declinação a característica que o latim tem de mudar a desinência, ou seja, mudar a terminação da palavra conforme a função sintática que ela ocupa na frase. Nós chamamos de caso a função sintática. Então, no latim, nós temos 6 casos. Cada palavra no latim, substantivo, adjetivo, pronome, pode se encontrar em cada um desses 6 casos. Cada caso corresponde a uma função sintática. Por exemplo, quando a palavra é sujeito, ela está no caso chamado nominativo. Quando a palavra indica posse ou é um complemento nominal, por exemplo, cor de anil, esse de anil aí que é um complemento nominal, então ela fica no genitivo. O genitivo, a palavra no latim, quando está no genitivo, em português ela está sempre precedida da preposição de. Quando é de alguma coisa, então quase que em 100% dos casos, no latim será genitivo. Dativo é o objeto indireto. Em latim, a gente não tem sempre a preposição. No português, o objeto indireto é sempre preposicionado. No latim, nem sempre é necessário. Basta mudar a terminação da palavra, a desinência para o dativo, que já indica que é objeto indireto. Acusativo é o caso do objeto direto. Da mesma forma, como a gente tem em português, o complemento do verbo, né? O complemento que não tem preposição, o complemento normal, o complemento regular, né? O complemento direto, chama-se acusativo. Vocativo é a mesma função em português, é quando você chama, quando você quer destacar, né, quer ressaltar, fazer um chamado para alguém no seu vocativo. E ablativo é a função latina, é o caso latino, que identifica quando a palavra é um advérbio de tempo, lugar, modo, causa ou instrumento. Ou um advérbio ou uma palavra que faz essa função. Né? Então, sempre que há uma referência de tempo, a palavra está no ablativo. Quando faz uma referência de lugar, a palavra também fica no ablativo. Uma referência de causa, uma referência de modo ou de instrumento. Então, é importante que todos saibam que as palavras vão sempre estar em um desses 6 casos. Porque isso, é assim que a língua latina se organiza. Então, compreender esses 6 casos e saber identificar a palavra e no caso em que ela se encontra é fundamental para você compreender o significado da frase. Bem, aqui são um exemplo, né? São só noções da variação, da distribuição da palavra pelas várias declinações, certo? Nós já mostramos que existem 6 casos de declinações, certo? E as palavras, né, se distribuem em 5 declinações. Cada uma dessas declinações tem aqueles 6 casos que nós falamos antes. Por exemplo, primeira declinação são as palavras que geralmente terminam em A. Eu digo geralmente que é quase todas, né? Mas nem todas as palavras que terminam em A são da primeira declinação. Isso a gente só vai aprendendo com a prática. Palavras da segunda declinação, em geral elas terminam com ER ou então com US. Né? É a forma mais comum. Palavra da terceira declinação. A terceira declinação, eu coloco aqui alguns exemplos, mas na verdade são inúmeras as possibilidades. A terceira declinação é aquela que tem o maior número de casos, o maior número de palavras com terminações diferentes. A gente vai aprender isso na continuidade do curso. Quarta declinação são as palavras que terminam em US. Você vê que tem palavras da segunda declinação que terminam em US. E as palavras da quarta declinação também terminam em US. Como é que a gente vai distinguir se uma palavra é da segunda declinação ou é da quarta declinação? A gente sabe pela terminação do genitivo. Essa primeira forma da palavra aqui está no nominativo. A segunda forma está indicando aqui a terminação do genitivo. Isso significa assim:
Puella é no nominativo e puelle no genitivo. Puer, no nominativo, pueri no genitivo. Dominus no nominativo, domini no genitivo. Então, no caso aqui, as palavras da quarta declinação, elas falam manus no nominativo e manus também no genitivo. Então, quando a palavra no genitivo tem o mesmo us, a mesma forma do nominativo, né? As palavras terminadas em us, então significa que ela é da quarta declinação. Quando ela muda de us para i, ela é da segunda declinação. Como é que a gente vai saber disso? Ou você conhece a palavra já é conhecida, ou então você precisa consultar o dicionário, porque não há outra forma da gente reconhecer as palavras. Não tem como, não tem uma regra específica para isso. A regra é observar o genitivo. Então, quando você vê a palavra já escrita na frase, você vê a concordância que ela tem. Se ela mudar de us para i no genitivo, é da segunda declinação. Se ela mantiver us no genitivo, é porque ela é da quarta declinação. E as palavras da quinta declinação terminam em s e faz o genitivo em ei. Então nós temos aqui res, rei, fides, fidei, spes, spei, acias, aciei. São as palavras da quinta declinação. A quarta e a quinta declinação são aquelas que têm o menor número de palavras. Então, quando você vê uma palavra assim que você não identifica bem, é mais provável que ela seja da terceira, que é a palavra que tem o maior número de declinações, ou da segunda, que é outra palavra, outra declinação também que tem um grande número de palavras, tá certo? A primeira, a quarta e a quinta são as palavras que têm o menor número de declinação. Então, o maior cuidado que terá que ter é apenas só distinguir quando é da segunda ou quando é da terceira. Isso pode parecer assim um pouco complicado no início, mas aos poucos a gente vai se habituando com a leitura, vai se habituando com a estrutura das palavras, até porque o nosso curso não é para fazer tradução do português para o latim. Se fosse, então era preciso realmente um domínio maior das declinações. Mas como a gente quer o contrário, é a leitura e a tradução do latim para o português, então a gente já vai encontrar as palavras escritas, declinadas, como elas devem ser. A gente só precisa identificar, né, cada uma e a partir daí descobrir qual é a função sintática que ela exerce na frase. Então esse assunto a gente continuará então no nosso próximo módulo. Até lá então.